Olá, seja muito bem-vindo a mais um tempo de alimento, onde nós juntos buscamos a palavra do Senhor e podemos aprender da direção dele para as nossas vidas. Nós estamos no livro dos Salmos, que é a nossa escola de oração. A palavra de Deus é o nosso alimento e o livro dos Salmos é a nossa escola de oração, onde nós aprendemos a nos relacionar com Deus, aprendemos a orar sem editar as nossas emoções. Caminhando no livro dos Salmos, hoje chegamos no Salmo 21. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura. Se você não tiver como fazer isso agora, aqui na descrição do vídeo vai estar também o texto para que você, o texto bíblico, para que você consiga ler e acompanhar enquanto assiste esse vídeo, tá bom? Vamos lá então ler o Salmo 21. Eu estou lendo na versão nova, versão internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 21, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, e lhes pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente. Quando te manifestares, o Senhor na sua indignação os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Queridos, esse é o Salmo 21. E é o Salmo 21 que vem logo em seguida do Salmo 20. É justamente uma resposta, uma continuidade e uma ação de graças pelas orações que foram feitas no Salmo 20. O Salmo 20 que tinha um contexto ali de campo de batalha, de véspera de um campo de batalha, onde foi pedido para que o rei obtivesse vitória. E agora o povo celebra com a vitória do seu rei. O povo está vitorioso porque o seu rei é vitorioso. O povo triunfa porque o seu rei triunfa. E a gente pode olhar com calma e ver que a linguagem descrevendo esse rei, ela é, a gente pode dizer, exagerada. Ela extrapola qualquer limite do razoável ao se pensar a respeito de um rei meramente humano. No Salmo aqui é dito que esse rei vive para todo sempre, que ele recebe esplendor e bênçãos para sempre. A gente pode pensar que é só uma figura de linguagem, que é uma hipérbole, como as canções eram feitas exagerando mesmo para os reis. Mas, estando do lado de cá, no Novo Testamento, olhando para isso, olhando para esse salmo, a gente consegue compreender que de fato não há exagero nenhum quando nós entendemos esse salmo como um dos salmos messiânicos. Um salmo que aponta para a realidade de um rei, de um verdadeiro rei, de um rei maravilhoso, de um rei que reinaria sobre todas as nações e o seu reinado não teria fim. Para o descendente de Davi, para o filho de Davi, o rei Jesus. Esse rei, Jesus, quando nós olhamos para ele, tudo se encaixa, tudo faz sentido. Não há exageros quando nós estamos falando de louvar a Jesus. Quando nós estamos falando de que ele é o Rei Supremo, de que ele é soberano sobre todas as coisas, não há exagero.
É algo até para a gente pensar, será que eu estou exagerando na minha devoção a Jesus? Será que eu estou exagerando ao colocar Jesus como o mais importante na minha vida? Pode ficar tranquilo que não. Não há exageros quando se trata de louvar Jesus. Em Jesus nós vemos o esplendor, nós vemos aqui, como está lá em Hebreus capítulo 1, a expressão exata do ser de Deus. Nós vemos a majestade de Deus, nós vemos a glória de Deus. Só para ler aqui com você, em Hebreus capítulo 1, os versos 3 e 4, a gente lê da seguinte maneira: o Filho, que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que maravilha! O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Nós, então, estando em Jesus, conhecendo a Jesus, nós seres humanos que jamais poderíamos experimentar, conhecer a glória de Deus, a beleza em todo o seu esplendor, em toda a sua grandeza do Deus Criador, nós nunca poderíamos ver e sobreviver para contar a história. Por isso que esse foi o anseio de Moisés, de ver a glória de Deus, e o Senhor disse: Moisés, eu vou te colocar na fenda da rocha e vou passar, e você vai ver as minhas costas, e eu vou tampar você na fenda da rocha, você verá a minha bondade. Algo assim para mostrar que como era difícil, e Deus tentando atender pelo menos um pouco esse pedido de Moisés. Porque se Deus se revelasse em toda a sua glória, Moisés não ia sobreviver para contar a história. Mas a grande bênção e a grande maravilha do Evangelho é que em Jesus Cristo Deus se torna conhecível. Se é que existe essa palavra. Ele se torna acessível. Nós podemos conhecer, amar um Deus que se fez um de nós. Se revela a nós. O anseio do ser humano de conhecer a Deus é manifesto e é expresso e é completo na pessoa de Jesus. Esse Deus, Criador do universo, se revelou em Jesus de maneira plena. E hoje nós somos, como o próprio Senhor Jesus disse, dizendo ali para Tomé, que não estava na primeira vez que o Senhor Jesus ressurreto esteve junto com os seus discípulos, e Tomé disse: se eu não ver e não colocar a mão do seu lado e a mão nas suas mãos, eu não vou acreditar. E quando o Senhor Jesus aparece novamente, ressurreto, vivo, e fala a Tomé: coloque a sua mão aqui, Tomé, na minha mão, coloque a sua mão no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. E o Senhor Jesus acrescenta: bem-aventurados os que não viram e creram. E nós somos esses que não vimos, não andamos com Jesus nas ruas empoeiradas de Israel, mas cremos por intermédio do seu Espírito, que foi enviado a nós para nos dar essa fé e para nos fortalecer nessa fé e para nos ajudar, nos guiar no caminho dessa fé. Conhecer a Jesus é a maior bênção. É a maior bênção que nós podemos ter da parte de Deus Pai. Essa é a obra de Deus, Senhor. A palavra de Deus diz: conhecer ao Senhor e por intermédio do seu Filho. Essa é a obra dele. Conhecer a Jesus tem sido o anseio do seu coração? Essa é a grande pergunta que tem que ficar para nós ao vermos esse salmo tão majestoso, com palavras tão gloriosas. A alegria do rei é a alegria do povo. E aqui a gente pode fazer uma outra pergunta: qual era a alegria do rei Jesus? Qual foi a alegria do rei Jesus? Qual foi a grande vitória que ele pediu, assim como no Salmo 20 foi pedido para haver uma grande vitória militar na batalha, o povo pediu pela vitória do rei, e agora no 21 o rei venceu e o povo se alegra. Qual foi a grande vitória do Senhor Jesus?
A grande vitória da cruz. A grande vitória, a grande batalha da sua vida foi ter que enfrentar a cruz no nosso lugar. Por mim e por você. Enfrentar a ira justa do Pai contra todo o pecado, contra toda iniquidade. O Senhor Jesus no jardim do Getsemane ora, batalhando ali, chorando lágrimas de sangue, o seu suor se transformando em sangue, e ele clama: Deus meu, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Também na cruz, ali naquele momento de entrega da maior batalha, ele clama mais uma vez: Deus meu, por que me desamparaste? Que é o Salmo 22. Então, nós vemos que o Senhor Jesus está batalhando a grande batalha da sua vida quando ele vai para a cruz. É o ápice da sua missão, da sua vida, da sua obra. É o ápice de toda a história bíblica. O ápice da história da existência humana. O Senhor que veio como nosso substituto. O próprio Deus se tornando um de nós para nos reconciliar com Ele mesmo. Para anular aquilo que estava de errado desde quando o ser humano desobedeceu ao Deus Criador. Lá no Gênesis. E essa grande batalha da vida do Senhor Jesus, que é a grande batalha da existência humana, foi vencida pelo Senhor Jesus. E ele vence, ele diz o que ele, a palavra de Deus diz o que ele recebe. O que ele recebe como vitória dessa batalha. Está lá em Isaías capítulo 53, eu quero ler com você também. Isaías 53, quero ler só o verso 10 e 11. Todo o capítulo é majestoso e maravilhoso também para falar sobre o momento da crucificação de Jesus. Mas no versos 10 e 11 a gente lê: Todavia ao Senhor, ao Pai, ao Senhor, agradou esmagá-lo. Essa foi a vontade do Pai, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Parecido com o verso 2 desse salmo que a gente está lendo, né? Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, lhes pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Verso 3 e o 4. Ele te pediu vida, e tu lhe deste sim longevidade para todo sempre. O que foi que o Senhor Jesus pediu e recebeu e se alegrou por isso? O povo de Deus. Para e pensa um pouquinho nisso. Você e eu, como parte do povo de Deus, como parte da igreja, nós somos a alegria de Jesus. Nós somos a vitória de Jesus. É por isso que ele olha e se alegra. Ele vê o fruto do trabalho da sua alma, do penoso trabalho da sua alma, e fica satisfeito. Porque ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você, quando é parte da igreja de Cristo, quando é parte do povo de Deus, a descendência de Jesus, a sua posteridade, Jesus, você é aquele que fez Jesus suportar o sofrimento e ir até o fim. Você como parte da igreja. Nisso Jesus se alegra, em ver o seu povo. Jesus viveu a sua vida. Pare e pense um pouquinho sobre isso. Ele enfrentou todo tipo de oposição, de traição, de sofrimento, até mesmo chegar à morte de cruz, e enfrentou isso com disposição, como o autor de Hebreus diz, cheio de alegria como nenhum outro. Porque ele estava pedindo ao Pai o desejo do seu coração, e o Pai atendeu o desejo do seu coração, e ele orou lá em João 17 o desejo do seu coração, que nós fôssemos um, que houvesse um povo dele. Nós somos a resposta da oração de Jesus.
Isso não vem para nos exaltar, mas vem para nos humilhar e nos colocar numa posição de gratidão. O Pai atendeu esse pedido, a alegria do Rei deve ser a nossa alegria. Então eu tenho que te fazer duas perguntas. Você tem se alegrado com Jesus em primeiro lugar no seu coração? Com tudo que Ele te dá? Com o que você pode desfrutar por meio da sua obra? Você tem acesso ao Pai, você tem reconciliação com o Pai, você tem a nova vida hoje, pelo poder do Espírito, para viver de maneira diferente. Você tem a garantia da ressurreição final, para não viver mais com desesperança, mas cheio de esperança. Isso precisa te alegrar e precisa me alegrar diariamente. Jesus tem sido a sua primeira alegria, como a igreja foi a alegria do Senhor Jesus ao vislumbrar o povo que seria formado? Você tem se alegrado com Jesus? E a segunda pergunta que eu tenho que te fazer é: você tem se alegrado com a alegria de Jesus? Ou seja, você tem se alegrado com o povo de Deus? Em fazer parte desse povo? Em ter irmãos e irmãs na sua caminhada? E poder partilhar de momentos, e poder partilhar e dividir a vida? E compartilhar dores, e compartilhar alegrias, e não trilhar por esse mundo sozinho. Nós temos ao Senhor Jesus, e temos a alegria do Senhor Jesus, que é o seu povo. Ele é o nosso Rei, e na alegria dele está a nossa alegria. Perceba como isso é importante, reflita sobre isso, pense nessas duas perguntas. Se você tem se alegrado primeiro em Jesus, acima de todas as coisas, acima de alegrias rivais que tentam entregar, mas não entregam, prometem, mas não entregam. Alegrias rivais, quais são essas alegrias rivais que prometem e não entregam? Você tem se alegrado primeiro em Jesus, e não no dinheiro, e não no sucesso, não na sua reputação, e não em si mesmo? E em segundo lugar, você tem se alegrado com a alegria do Senhor Jesus, que é o povo ao qual ele recebe do Pai? Que a gente perceba como isso é importante e que nós possamos ter essas duas maravilhosas fontes, que na verdade é uma só, é o Senhor Jesus, a fonte da nossa alegria, ser Ele e desfrutar dessa alegria no meio da fonte de alegria dele, que é a igreja. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça. Uma ótima semana, reflita sobre isso e compartilhe com alguém essa palavra. Especialmente, participe de uma mesa de comunhão, para que você reflita, pratique e participe da alegria do Senhor Jesus, que é o povo de Deus, dividindo as cargas, dividindo a vida, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, para a glória dele e para a edificação mútua, para que a gente cresça junto e ame um ao outro. Um abraço. Fique na paz.